desenvolver a sua mentalidade em relação ao dinheiro, ganhando aí raciocínio para prosperar, somado, é claro, à sua qualidade técnica, dos seus atendimentos, porque é essa dobradinha que vai te dar autoridade e certamente mais segurança para você cobrar o valor, o preço, aliás, que você deseja. Olá, seja muito bem-vinda ao programa EIPSI, um programa para psicóloga que quer ganhar conhecimento e técnica para atender cada vez melhor, porque a minha missão é ajudar você a ganhar mais, trabalhar menos, com atendimentos de extrema qualidade. Se você não me conhece, eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta, mentora de psicólogas. E eu quero te lembrar da minha campanha de valorização do nosso trabalho psi. E eu tenho certeza que você concorda comigo e quer prosperar na clínica, com resultados clínicos e financeiros cada vez melhores. Hoje a gente vai poder fazer o link. Por que é importante nós, ainda mais nós mulheres, psicólogas, termos aí conhecimento, domínio sobre o dinheiro, sobre as nossas finanças, inclusive para não ficar numa atitude passiva de espera dos pacientes, não é? Então hoje é esse ponto que eu quero te mostrar e te alertar. Aí você pode perguntar: tá, Débora, e por que você escolheu o foco no bem remunerada, no dinheiro, na precificação? Bom, acho que se eu escolhi, né, esse ponto, é porque é aí que eu identifico que a gente tem que realmente trabalhar as nossas crenças limitantes e desenvolver estratégias mais eficazes para a gente olhar de frente para um furo que tem na nossa cultura e também no nosso percurso educacional. Quando a gente vai para a graduação, quando a gente busca também cursos de especialização, é até mesmo uma formação na área clínica, o vetor dinheiro, ele não é bem trabalhado, bem apresentado. Você não discute, por exemplo, com seus colegas, estratégias de divulgação, de marketing, de precificação. Eu até sei de pessoas que, colegas que evitam dizer se dão X% de desconto, até mesmo o valor atual que estão cobrando, quando estão ali na frente de colegas que, porventura, estão cobrando mais. Então, é uma questão mal resolvida na psicologia. E para a gente fazer uma mudança, a gente tem que dizer chega, a gente tem que dar um basta nisso. Por quê? Porque esse fator, né, que na sociedade, na cultura, na nossa casa, na escola, não é conversado, não é ensinado a educação financeira, vai repercutir no sucesso do nosso trabalho. Como é que a gente vive da psicologia? Como é que é possível viver da psicologia? Quebrando, inclusive, um certo tabu que existe, né? Que a psicologia, então, uma profissão tão vocacionada, em que as pessoas querem fazer o bem, querem ajudar os outros. Então, como é que vai colocar o dinheiro se a gente está falando de sentimentos? Ai, que engodo, né, pessoal? Que engodo a gente caiu. Então, para sair dessa arapuca, é que eu desenvolvi o método consultório dos sonhos, que utiliza esse foco, nesse ponto central, que você não aprendeu na faculdade, nem em outros cursos, desenvolver a sua mentalidade em relação ao dinheiro, ganhando aí raciocínio para prosperar, somado, é claro, à sua qualidade técnica, dos seus atendimentos, porque é essa dobradinha
que vai te dar autoridade e certamente mais segurança para você cobrar o valor, o preço, aliás, que você deseja. Eu acredito que esses 3 pilares que eu trabalho, a mentalidade da psicóloga bem remunerada, através de um outro raciocínio da precificação, o atendimento de extrema qualidade, que a gente vai ali desde o início, da a consulta do paciente, como é que a gente faz essa comunicação, até como a gente recebe o paciente e faz uma boa conexão empática, um bom diagnóstico, para construir objetivos terapêuticos e conduzir o paciente com muito mais segurança clínica e, claro, gerando mais benefícios e resultados para essa pessoa. E o terceiro pilar é trabalhar efetivamente aí com o inconsciente dos nossos pacientes através da técnica da interpretação dos sonhos. Então, esses 3 pilares do método consultório dos sonhos sustentam a clínica da psicóloga muito bem remunerada. É, sim, eu insisto. Eu quero que você preste atenção no bem, porque eu estou colocando luz no nosso fazer psi, destacando aí o nosso estudo, o nosso empenho para promover mais saúde e cuidados para as pessoas, né? Trabalho e comprometimento que devem ser valorizados com um valor justo para você, que eu sei que está aí dentro de você, está dentro do seu coração, né? Então, o jeito certo de projetar essa escalada da psicóloga muito bem remunerada é através de um método que te traz uma maneira ética, comprometida em promover a saúde mental e o crescimento do paciente e do psicoterapeuta. É, você também está incluído aí, viu? Se você vem se sentindo sozinha, desanimada, cansada ou até mesmo sem saber como começar no consultório, precisando de uma comunidade que vai falar aí do teu dia a dia de consultório, olhando com cuidado para o teu desenvolvimento técnico. E para esse ponto, que eu te disse que é super esquecido, que ninguém te ensinou, ninguém te explicou, que você foi aprendendo, imagino, se você tem mais tempo de profissão, assim como eu, você foi aprendendo no susto, né, a lidar com o dinheiro no consultório. Então, hoje a gente vai falar, sim, de dinheiro, de mulheres, de psicologia, para não ficar esperando o paciente bater na porta. Então, o convite aqui é para sair dessa mentalidade de que eu não sei lidar com dinheiro, para uma mentalidade de uma psicóloga que conhece, que sabe, que domina, porque aí a gente vai substituir os sentimentos, que são sentimentos evitativos, aqueles da desculpa que a gente dá, evita, deixa depois eu faço, depois eu olho. Aí quando a gente vê, né, a gente está em agosto e a gente nem começou a fazer a tabela financeira de janeiro. Aí dá um desânimo e a pessoa desiste. Ou então sentimentos que vão desde mal-estar, ansiedade, angústia, que também levam a colega a deixar para lá o seu controle financeiro e até mesmo a pensar na sua precificação, no seu reajuste, talvez num reposicionamento de valor, né? Como se pensar em dinheiro fosse algo tão desgastante, tão ruim, que ninguém faz. E eu vou te contar, eu também aprendi a fazer isso, a lidar com o dinheiro, a sentar, ler, né, estudar, prestar atenção, planificar, olhar os números, raciocinar. E tem muitos momentos em que eu evito também, em que eu não me sinto disponível, que eu crio uma série de desculpas. Então, não significa que uma vez que você tenha começado a mexer com o quesito dinheiro, que para sempre vai ser tranquilo.
né? A gente tem que aí vencer as nossas resistências, porque a gente vive numa cultura que estimula o comércio, o consumo, mas que não nos dá a ferramenta para pensar sobre o dinheiro, porque é claro, né? É muito mais vantajoso você ficar no empréstimo, no crédito e não aprender a dizer não para esse mercado tão sedutor. Então não é à toa que não tem educação aí financeira. Mas a gente quer quebrar, inclusive quebrar alguns estereótipos que recaem sobre nós mulheres, que são danados. Por exemplo, as mulheres não sabem controlar o orçamento, gastam muito mais do que se pode e se deve. Essa imagem ficou. Me lembrei há pouco, quando eu estava construindo aqui o roteiro da live, que essa imagem fica evidente, por exemplo, na obsessão por sapatos da Carrie, lá de Sex and the City. E a principal piada de um outro filme que eu me lembrei também, que eu trabalhei em sala de aula com meus alunos, que é Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. E também nas revistas femininas, né? Questionário de dívida online na revista Cláudia. Já está dizendo, ó, mulher endividada, gastadeira. O horóscopo financeiro, de acordo com o seu signo. Olha aí, vai que dá certo, né, gurias? No final das contas, tem aí uma mensagem para nós, que é assim: os homens ganham dinheiro e as mulheres gastam. Só que não, né? A gente também tem que olhar com lupa para esses lugares que foram criados. Além disso, também é muito prejudicial a suposição de que a inteligência financeira seria aí inerente aos homens, né? Tornando, por exemplo, menos propensos a acumular dívidas ou buscar ajuda, assessoria. Tem várias pesquisas que mostram que as mulheres são afetadas, sim, de forma desproporcional por esses estereótipos do gênero, e que muitas acreditam nisso e não se desenvolvem como poderiam, porque se a gente for pensar, ainda mais aqui no Brasil, os lares muito mais chefiados por mulheres, né? E as mulheres com grandes habilidades de fazer aí uma ginástica no orçamento doméstico, tendo que ver aí orçamento também para casa, para os filhos, para o marido, né? Então, enxergar o dinheiro de uma forma pragmática talvez seja uma questão que nós mulheres possamos aí aprender a realizar. Eu acho que o que nos atrapalha são os sentimentos. Outro dia, com duas colegas que são profissionais da saúde, uma da psicologia e outra da fisioterapia, eu perguntava para elas se elas tinham um costume de controlar suas finanças, porque uma tem um estúdio, uma tem um consultório, né? E como é que elas faziam? E as duas me disseram que tinham muita resistência, que deixavam para lá, que não faziam direito, porque o registro financeiro se tornou complicado, com diferentes cartões de créditos, com transferência Pix, com dinheiro vivo, então não sabiam se regular. Uma disse: olha, Débora, me falta conhecimento. E a outra me disse: é que eu tenho tanto sentimento aversivo quando eu penso em organizar o dinheiro, porque parece que se eu organizo o dinheiro, eu vou ver que eu não posso ter o padrão de vida que eu estou tendo. Então, uma colega não pensa no dinheiro, não organiza o seu dinheiro porque não quer se restringir, não quer evitar o prazer. Só que isso fura planos, fura uma possibilidade de você fazer uma boa reserva, ainda mais nós, profissionais liberais, que temos que ter uma reserva, sim, porque somos nós que nos promovemos e pagamos, então tem os meses de baixo movimento, ou se você fica doente e não pode trabalhar por um tempo, né, então você tem que ter essa capacidade de dizer não.
de poder frear esses desejos de consumo e rever as suas prioridades, se a sua questão é sim se desenvolver no campo finanças do consultório. Uhum. Como a gente sai então, né, desse lugar, ainda mais nós psicólogas, que a gente fica muito presa aí no papel da mulher cuidadora, né? E como é que a gente não precisa sair daí, mas como é que a gente ganha condições também de se enxergar como administradoras? Porque essa função, ela nos atrai e a gente quer exercer, faz um bom tempo que a gente já saiu de dentro de casa e foi trabalhar, né? Então, por isso é necessário, sim, fazer previsões de gastos, poupar, saber investir, porque são condições essenciais para o crescimento profissional e, óbvio, né, tem aí um impacto na melhoria na nossa qualidade de vida. Até para a gente quebrar algumas crenças limitantes, eu trouxe para vocês, tem um material, que é um material bem interessante de usar, que é uma escala do significado do dinheiro. É uma escala que foi feita em 1999, na UNB, por dois pesquisadores brasileiros, que trouxeram aí nessa escala a investigação de como no Brasil, né, o significado gira em torno do quê. E eles fizeram, então, construíram 11 categorias, e as categorias mais referidas, presta atenção, colega, foram, primeiro, relacionado a poder. Não, primeiro, olha, o primeiro que ganhou de disparada, tá? Primeiro foi consequências negativas e subjetivas. E aí as palavras associadas foram falsidade, ambição, tristeza, arrogância, preocupação, solidão, desconfiança. Então, né, ter dinheiro traz trabalho, não ter dinheiro traz preocupação, ter dinheiro traz arrogância, ambição. Agora, não ter dinheiro, solidão, né, traz decepção, traz tristeza, estresse. Então, essas consequências aí negativas dos sentimentos que as pessoas têm, né, vendo quem tem muito dinheiro e quem não tem. A segunda categoria mais assinalada foi a do poder, né? Das consequências negativas foi aí uma base de 23% e a do poder 18%. Que aí poder tem a ver com vaidade, dominação, fama, conquista. Vejam só, né? Como a gente carrega essas marcas históricas e esses preconceitos também sobre ter dinheiro ou não ter dinheiro. Por isso que no método a gente vai falar assim de alfabetização financeira, que envolve conhecimento para mudar a atitude e mudar o comportamento com o dinheiro, é claro, né? Porque essa é uma habilidade essencial para a gente poder prosperar e sobreviver, mas prosperar em um cenário financeiro cada vez mais complexo, ainda mais numa área psi, né, cheia de convênios. Então, começar a tomar decisões pautadas mais na realidade do que nas emoções pode te gerar aí o famoso e desejado bem-estar financeiro, né? Que é o que a gente mais deseja enquanto profissional liberal, porque nós temos uma renda variável e que a gente também deseja ter o quê? Segurança financeira, liberdade de escolha, tanto no presente quanto também a considerar um futuro, em que existam aí recursos para a gente viver de um modo confortável, né? Então, o bem-estar financeiro, ele pode ser definido como próximo aí à saúde, né? É a saúde financeira, isso significa o quê? Duas coisas: menos estresse e menos preocupação em cima do tema dinheiro, né? No nosso caso, vamos pensar aí, olha só, no nosso consultório de psicologia, o que pode acontecer?
O paciente pode acabar desmarcando a consulta, avisou antes, aquelas 72 horas que você dá, e deixou o horário vago. Consequentemente, isso vai reduzir a sua receita. O paciente viajou, isso vai ter impacto também na sua receita. O paciente está doente, não vem? Isso também tem impacto na sua receita. Por isso é preciso saber exatamente o custo de manter o teu consultório, já que independente, né, independente de ter ou não atendimentos, os teus custos precisam ser pagos, né? Então, um dos pontos que a gente precisa sim aprender é como lidar com um faturamento variável, né? Para você ter uma base das suas contas, é importante vencer as desculpas, a resistência, enfrentar a realidade, ver na real qual é o seu dinheiro, qual é aí o levantamento das suas receitas, das suas despesas. Por exemplo, dos últimos 6 meses. Aí tá um material para você trabalhar daqui para frente, bastante informação importante para você fazer um bom planejamento, né? Que vai te dar aí uma expectativa de faturamento nos meses seguintes. Caso você não tenha esse controle, tudo bem, né? Você pode começar hoje a anotar tudo e fazer esse controle. E aí, anotar tudo é tudo. Foi o que eu aprendi enquanto eu estudava finanças, né? Aquilo que aqui no Brasil a gente não dá bola, os 25 centavos que fica no fundo da bolsa, que fica ali, né, no caneteiro, o cafezinho que a gente toma, mas só foi ali uns pila, não vou nem anotar, o chiclete, o dinheiro, né, para quem está ali olhando seu carro, isso aí tem que contabilizar. Mas esse humildinho é dinheiro. E de grão em grão, né? A galinha enche o papo. Então, mudar essa sua percepção sobre os gastos, do mínimo ao máximo. E dentro da relação de custos, é importante, essa parte é boa, ter bem especificado qual vai ser o seu salário, qual vai ser o seu prolabore. Isso mesmo, não escutou errado não, colega. Mesmo sendo uma profissional liberal, tenha em mente a separação da sua vida pessoal e profissional. Se a gente vai, né, eu trabalhei bons anos como assessora consultora institucional. Então, se a gente vai olhar a saúde de algumas empresas, inclusive o que eu via mais em empresas familiares, era essa mistura do dinheiro e do patrimônio também, que vai para o nome de filhos e depois, né, da maior bagunça. Mas essa mistura das contas pessoal com a da empresa. Então, cuide, se você vai começar a fazer o seu planejamento financeiro agora, você já sabe que não dá para misturar. E esse tópico, ele merece sim a sua atenção, né? Isso porque, paralelamente ao seu controle de custos profissionais, você também vai ter que fazer o quê? Um levantamento dos seus hábitos e seus padrões de consumo. Então, consciente dessas duas linhas, você vai ter mais condições de melhor direcionar os seus esforços financeiros de acordo aí com as suas prioridades, suas necessidades, né? Aí tem esse ponto que é suportar a frustração. Por isso que as pessoas ficam angustiadas e não querem nem saber, né, da sua vida financeira. Porque quando você olha ali, você vê, nossa, como eu gastei de iFood, teleentrega, gente, significa que no próximo mês você vai ter que diminuir. Isso, frustração, aguentar. Lembra que a gente fala para os pacientes? A gente também tem que sentir essa frustração, né? Por exemplo, cortando gastos desnecessários, aprender a fazer redução, para investir mais na tua carreira, para poder aumentar, por exemplo, a tua divulgação, para que você alcance mais pacientes. E depois, posteriormente, você sim vai poder aí aumentar o seu faturamento e o seu padrão de vida.
Então, isto é muito importante para que você tenha clareza, uma notícia real, trabalhar com dados e não com ilusões. Porque se você trabalha com ilusões, você vai ficar tateando no escuro e você está sendo regida por uma lógica emocional. E aí você, quando alguém pergunta, né? Se eu pergunto lá na mentoria, tá aí, e aí, Augusto? E aí, Renata? Qual é o teu rendimento no consultório? Ah, eu acho. Aí depende do mês. Aí eu não sei. Deixa eu ver lá na agenda. Quer dizer, nem de cabeça vem aí uma média que indica qual é o teu faturamento. Então, saber os seus custos e o seu faturamento está na ordem do dia. Vamos imaginar aí uma colega? Imagina aí uma colega que durante a pandemia se viu com menos paciente e sem a procura de novos interessados. Apertada financeiramente, né, ela começou a topar atendimentos sociais que estavam ali às pencas nas redes sociais. E quando viu, ela estava com a agenda cheia. O problema começou a ficar evidente quando a Carla se viu irritada, com vontade de dar um tempo nos atendimentos. Se ela pudesse, ela até tirava umas férias, né? Ela não tinha mais tempo. Muitas vezes ela não tinha nem energia, se sentia drenada na sua energia e não tinha ali como investir nos seus relacionamentos pessoais. Se a família ligava, ela nem queria falar, perdeu a vontade também de conversar com as amigas, porque era muito cansativo, ela já não tinha mais o que oferecer. Queria saber do problema de ninguém, porque já estava, ó, entupida de problema. Aí chegava no final do mês e a Carla jurava, né, que ia começar a ajustar os preços, que ela não ia mais topar atendimentos muito baixo, valor social, mas na hora que um paciente entrava em contato, mandava ali um direct para ela, depois de ter escutado uma história triste ou difícil, ela ficava constrangida em dizer, olha só, o valor que ela tinha acabado de estipular como novo. E aí ela se via facilitando para o paciente e, sem saber, a Carla desqualificava o próprio trabalho. O que a Carla não sabia é como é importante calcular o preço da sessão. Mas não adianta saber do preço. Você também tem que ter postura, assertividade, domínio de negociação para sustentar esse preço, né? E não ficar ali à deriva. Por quê? Às vezes a gente quer ajudar o paciente de uma maneira tão imediata que a gente facilita no preço, sendo que a gente tem que ajudar com os nossos recursos técnicos, não deixando a sessão mais barata. Então, na mentoria, presta atenção, eu passo um mês dedicado, é o primeiro mês que você vai mergulhar para falar abertamente sobre as crenças limitantes que nós psicólogas temos, ainda mais nós mulheres, né? Quero aí que você saiba que cada um de nós tem aí um mundo pessoal do dinheiro. Você tem o seu mundo pessoal do dinheiro. E é através dele, das suas referências, que você age. Por exemplo, ele é composto de vários fios familiares, sociais, relativos à sua personalidade, à sua geração e à sua experiência, né? As suas decisões, tomadas de decisões econômicas e financeiras aí ao longo da sua vida. Voltando lá para o exemplo da nossa colega Carla. Vamos supor que a Carla vem de uma família onde tinham aí duas frases interessantes sobre dinheiro. A primeira era, essa aí talvez tenha rolado aí na sua casa. Deus ajuda quem cedo madruga. Da minha rolava isso. E outra, trabalhe duro que o dinheiro virá. E a Carla, né, aprendeu direitinho a lição?
Porque a ideia de doação em excesso, a facilidade em ultrapassar os seus limites, a dificuldade de dizer não, né, eram evidentes. E quando a Carla tinha tempo livre, ela não ficava numa boa, não. Ela não desfrutava nem para ler um livro, gerar uma ideia de um produto, de uma palestra, de uma parceria, não. A mente da Carla ficava, sabe como? Aflita, porque ela não estava trabalhando, ela devia trabalhar e ela não estava trabalhando, né? Então, esses elementos ajudaram a deixar a Carla na situação que ela está, e insegura para dar um basta e reorganizar essa bagunça que virou o seu consultório online, tá? O que a Carla pode aprender? O que ela pode aprender na mentoria, né? E esse ponto eu experimentei na própria pele. Hoje eu consigo, então, ensinar as minhas alunas que não basta apenas trabalhar duro, porque a gente precisa trabalhar com prazer e saber como estamos conduzindo o nosso consultório para ganhar mais, trabalhar menos, realizando aí atendimentos de extrema qualidade. Porque como eu venho te dizendo, a nossa mente é o nosso instrumento de trabalho. Se a gente carrega a nossa mente com muita identificação projetiva, né, com muita ansiedade, pensamentos desorganizados, emoções brutas, agressividade dos pacientes, o nosso rendimento, a nossa capacidade de focar, de escutar, de usar a mente no próximo paciente vai ficar, ó, bem deficitária. E tem mais, né? Por isso que eu quero que você saiba que o primeiro passo para poder escalar nessa nova mentalidade, que é aí advinda da mentoria, né? Psicóloga muito bem remunerada, é sim construir o seu preço justo. Esse preço que eu sei que tem aí dentro de você. Né? E a gente já ataca de primeira um dos grandes problemas da psicologia, né? Que é, não faço nem ideia de quanto cobrar. Então, se você é novo no consultório, provavelmente teve que se aproveitou aí de um certo achismo, né? Do preço dos colegas para tentar determinar aí qual será o seu valor da hora cobrada. Se você já possui certa experiência, talvez está na hora de verificar o seu preço e avaliar se o preço que você pratica está condizente com o serviço, com a qualidade do serviço que você vem prestando. Mas, assim como a nossa colega Carla, tá na hora de aprender a construir o seu preço por hora, né? E eu vou te mostrar agora um dos exercícios iniciais da mentoria, lá no primeiro mês. Em algumas alunas eu percebo, né, o interesse pelo dinheiro precisa ser despertado. Até porque tem muitas que vêm de uma cultura de convênios, né? Quando tu vais trabalhar pelo convênio, o que acontece? Você não aprende a precificar, né? Não aprende, porque a tabela já veio do convênio X, Y e Z. Você aprende a fazer uma guia sem glosar, porque se você glosa muito, nem os 10 pila, 15 pila, 20 pila do convênio você ganha. Né? Mas a sua capacidade de precificar fica prejudicada porque você ficou viciado no convênio. Então, o que dá para começar, né? Para quem não tem noção, amigo, amiga, vai lá na tabela do nosso Conselho Federal, tá? A tabela, ela foi, durante a pandemia, ela foi revista e ela foi atualizada, né? E aí a gente tem, por exemplo, o preço de consulta psicológica, né? Tem o limite inferior, a média e o superior. Para você ter uma noção, o limite inferior é de né, na média aí, Brasilzão, 165,58. A média, 247,49. O superior, 283,87. Significa que menos de R$100
Não vale. Não vale. Aqui no consultório dos sonhos, a gente tem um limite inferior, e esse limite inferior é R$ 100, não é 70, não é 80, não é 90, é 100, porque a gente está pensando em reconhecimento, em qualificação, em ter um preço compatível com o nosso trabalho maravilhoso. Então, nada de baixar esse preço não, né? E aí, né? Depois do segundo ponto, depois dessa pesquisa de mercado, quanto é dentro do conselho, ali no seu bairro, onde você está atendendo, na sua cidade, se você está no atendimento online, como é aí a média dos valores dos colegas, né? Você vai pesquisar, ter dados. E a gente sabe que uma agenda compatível com a nossa qualidade de trabalho não é uma agenda cheia de pacientes, nem com pacientes com quadros graves que a gente vai atender um atrás do outro, porque isso vai deixar o seu atendimento de baixa qualidade, não vai ser de extrema qualidade não, né? Então, para que você pense aí em construir o seu preço de sessão, você, como eu falei, vai ter que ter domínio das suas finanças, dos seus custos. Seus custos mensais no consultório. Você vai fazer, então, a média de todas as despesas que você vai ter em um mês, mais o valor necessário para uma reserva financeira. Porque reserva é tudo na nossa área. E assim, você vai chegar ao custo mensal e depois anual do seu consultório. Isso também é importante. Assim como eu falei, né, de mudar a mentalidade e colocar na sua conta a moedinha de 25 centavos lá no fundo da bolsa, o expressinho que você tomou, você vai ter essa leitura de gastos ao ano, para que você enxergue o valor de outra maneira também, né? Já que a gente está mudando o raciocínio. Bom, você vai ter despesas fixas, né? Mais as variáveis, mas considere como custos fixos para ter uma margem de segurança financeira ao longo do ano, né? Então, você já deve ter em mente aí que para pagar o valor fechado da somatória, você vai precisar conseguir um determinado número de clientes, né? Exatamente é esse o raciocínio, né? Então, quando você, né, vamos supor, vou usar aqui uma continha básica para gente. Vamos considerar que no nosso exemplo, que todas as demandas dos seus custos aí, mais aquela reservinha, aquela gordurinha, vai ter um valor fictício de R$ 500, R$ 500 ao mês. Portanto, você tem que pensar que você vai precisar de uma entrada semanal de pelo menos 500. Se você tiver aí 5 pacientes semanais por R$ 125 a hora, você já tem esse valor para os seus custos. Então, paga as despesas do seu consultório e você tem aí um valor de R$ 2.000 para início. Para dar aquecimento, nesse meu exemplo, você precisaria de 5 pacientes pagando o valor de R$ 125 a hora. Assim, de novo, presta atenção, colega. O seu valor cheio seria 125 a hora técnica. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas o que eu percebo na mentoria, e como supervisora clínica também, é que muitos colegas apresentam esse como seu valor, mas se a gente vai de lupa olhar perto, tem muitas variações do valor. Aí é 120 para um paciente, 100 para o outro, 90, 80, e aí, né? Toda a pluralidade de preços. Então, cuide para manter o seu preço cheio. Se você for dar desconto, tem que ter uma lógica no desconto, né? Vai dar um desconto aí de 30%, 20%, 50%? Qual lugar do planeta você consegue um desconto assim? Se consegue, me diz. Um desconto de 5%, de 10% no máximo. E dando esses descontos, o seu preço não vai ficar abaixo de R$ 100, porque, como eu te disse, né, não é digno, né? Sabe por quê? Porque com esse valor,
quando você não fica flexibilizando aí, passeando no seu preço, você, né, vai conseguir ter uma entrada que dê conta dos seus custos, porque senão nunca vai dar certo a sua matemática. Então, se manter firme na negociação, né, é importantíssimo. E também a gente tem que entender que na negociação é possível, sim, que a gente perca pacientes. E nesse momento, talvez a sua grande aprendizagem é sustentar o seu preço e não flexibilizar, né? Justamente para manter aí uma aprendizagem de como não ficar suscetível às redes transferenciais, e também não deixar o seu planejamento financeiro em risco. O segundo item que a gente usa para construção da nossa hora técnica é o quê? É a identificação do nosso valor. Então, a gente tem aí a construção matemática do número, tá? Do preço e o valor subjetivo. É importante que você tenha consciência do valor que você entrega a cada atendimento. Você, por exemplo, sabe me dizer agora, colega, quais são os benefícios que uma pessoa ganha se fizer o tratamento psicológico com você? No que o seu acompanhamento é melhor ou é diferente dos outros colegas? Se não foi rápido responder, se você ficou em dúvida, tá na hora de identificar um trajetória clínica, ou seja, você tem que fazer aí uma técnica de rememorar a sua história, a sua trajetória também de capital intelectual, o que você foi construindo enquanto prática, né? Então, tudo isso que vai dizer da qualidade do atendimento que você presta, da experiência que esse paciente vai ter com você. E quem é psicóloga sabe da importância do conhecimento e da atualização para a gente lidar com a saúde mental das pessoas. Né? Desde a graduação, a gente investe em livro, em cursos, jornadas, análise pessoal, supervisão, qualificações. E esse é um investimento enorme, né? Tempo e dinheiro. E esse investimento ele deve sim ser aplicado ao preço praticado. Então, além dos cursos, dos livros, existe aí um amadurecimento natural, que só a experiência traz e que também a gente tem que incorporar no nosso valor da consulta. E é importante que você saiba aí que o preço tem um papel fundamental na percepção de valor que o seu paciente tem a respeito do serviço que ele está contratando. A percepção do valor influencia de maneira inquestionável na intensidade com que o paciente vai se dedicar ao processo terapêutico. Né? A gente tem aí como tendência a valorizar os produtos e os serviços que são bem cobrados. Mesmo que inconscientemente, o serviço barato acaba sendo olhado com desconfiança. E a gente precisa do compromisso do paciente. Caso contrário, o próprio processo terapêutico perde potência. Então, é fundamental que o ir à terapia seja um evento importante na agenda do paciente. E a gente pode contar com um preço justo para que essa condição se instaure. E você, né, sabia que cobrar de maneira adequada tem outro efeito colateral? E que é um efeito bem desejável, viu? A gente se sente comprometido a entregar o melhor. Quando o preço é mais ou menos, meia boca, o compromisso é mais ou menos, né? E aí tá tudo bem entregar mais ou menos. Agora, quando o valor é justo, que é esse valor que está aí no teu coração, além de darmos ao paciente liberdade para explorar o nosso conhecimento ao máximo, né? Cresce sobre nós, os contratados, a responsabilidade de fornecer algo digno do preço que foi cobrado, né? E aí todo mundo ganha, que é a nossa lógica aí do ganha-ganha.
né? E esse ponto é muito importante na minha mentoria. E ele faz parte do trabalho que eu faço para construir uma mentalidade para que você se torne uma psicóloga muito bem remunerada, lembra? Porque eu sei que na prática das mulheres profissionais de saúde é muito fácil a gente confundir os lugares de cuidado e do negócio. E isso atrapalha os nossos sentimentos na hora, né? A gente se atrapalha, aliás, com os nossos sentimentos na hora de cobrarmos e de sustentarmos o nosso preço. Né? Eu vivi isso e eu pude identificar esse comportamento também das minhas alunas supervisionandas, né? O que significa que a gente precisa de ajuda para ter mais domínio com o dinheiro, seja no valor, né? Seja enxergar o valor do nosso trabalho na consulta, a identificar como é o nosso comportamento financeiro, como a gente pode aprender a negociar de uma forma menos emocional e atrapalhada, né? Gerando um valor escasso ou que representa, às vezes, até um mau negócio para você, né? E nesse ponto, que é essa consciência que você ganha no percurso e do seu valor como profissional, é que você descobre que cobra também pela sua técnica e pela habilidade em trazer benefícios e resultados para os seus pacientes, né? Então, é dessa forma que a sua construção de preço vai unir a necessidade de pagar os seus custos, mais a sua valorização enquanto psicoterapeuta, entende? E, para finalizar, se alguém tem aí uma pergunta no Insta, pode mandar, se não, pode mandar um joinha, se está fazendo sentido para você, né? Mas, por último, eu quero te relembrar, porque esse também é um ponto que, né, a gente pode dar uma escorregada. Os ajustes nos valores também precisam ser feitos anualmente. É isso. E tem que ser contratado lá no início com o seu paciente, né? Para que ele entenda, por exemplo, todo mês de janeiro, por exemplo, você faz a sua mudança de preço. Então, cuide da sua vida financeira. Vamos abrir essa mentalidade para você escalar e ser uma psicóloga muito bem remunerada, né? Então, eu quero que você aproveite aí essas sementinhas que eu plantei e não perde a sua chance de te inscrever na mentoria, que está muito boa e que vai fazer você crescer no seu consultório e ter resultados clínicos e financeiros muito melhores, tá bom?